Queria conversar com o Dr. Sebastião Coelho, Ó, este herói nacional aqui, quero pontuar isto aqui muito bem. O herói nacional, Dr. Sebastião, como vai? Está me ouvindo? Olá, Flávio. Olá, Fabi, ao Caivano, toda a audiência. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Preferiria estar num assunto mais agradável, né? Mas estamos participando de uma obra de ficção e temos que colocar também um capítulo da nossa parte nessa história de ficção. Pois é, doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, baseada justamente nisso. Toda esta denúncia da PGR, ela tem como base material única e exclusivamente a delação do Mauro Cid. Eles pegaram, né, com muitas buscas e apreensões ali, algumas mensagens de WhatsApp que foram sendo transmitidas ali de um para o outro. Eles dão interpretação forçada, como a gente viu aí neste vídeo do senhor Alexandre de Moraes, que eles querem dar para tudo. E aí toda a base da ideia de que houve uma tentativa de golpe, ou seja, você tem uma só conversa assim de, sabe, general reclamando um com o outro, o Bolsonaro falando, tem que perguntar sobre lei, tem que perguntar sobre aquilo, tem que fazer uma reunião com um jurista, etc, etc. É tudo isso que eles estão dizendo. Só que toda a base seria o seguinte, né? Que eles teriam na prática, né, tinha a ideia da tal da minuta do golpe, da impressão que o documento está escrito, né, minuta do golpe, como será o golpe. É cheio de erros essa história, né, porque isso aí pela PF foi atribuído ao militar. Aí o Cid, ele, ao invés de atribuir ao militar, ele atribui ao Felipe Martins. Não é nenhuma minuta, é um discurso, quer dizer, minuta é um tipo de documento específico, aquilo ali é simplesmente um discurso, com erros grosseiros, né, fala que São Tomás de Aquino é iluminista, assim, umas coisas assim grotescas, sabe? E na verdade era um documento que tinha sido encontrado na casa do Anderson Torres e o próprio Bolsonaro tinha falado: me digam o que é que tá circulando para todo quanto é lado, eu preciso saber o que é. Aí imprimem e falam: ó, tá vendo? Se está impresso, está aprovado. Doutor Sebastião, essa história toda baseada nessa delação, o que a gente pode esperar, tá, daqui para frente, sendo que é uma delação completamente, essa sim, uma fake news? Em primeiro lugar, Flávio, eu quero dizer que eu sou daquelas pessoas radicalmente contra delação premiada. Delação premiada nada mais é do que um sujeito que praticou crime e, para livrar a própria cara, acusa outras pessoas que, em tese, praticaram crime junto com ele. Então, eu não... cada um sabe qual o melhor caminho a seguir, mas isso é uma questão minha particular. Mesmo não concordando com a conduta do Coronel Cid, que de certa forma desmoralizou as Forças Armadas, né, porque um força especial não aguentar uma certa pressão é uma coisa muito triste. Mas o fato é que o Coronel Cid, por tudo que nós vimos, que eu já tinha conhecimento de algumas coisas por conta de atuar no processo, mas quando agora é revelado essas imagens dele, especialmente com o ministro Alexandre de Moraes, fica claro que o Coronel Cid, ali naquele momento, ele está numa condição de vítima. Por quê? Porque aquele ato do Alexandre de Moraes é um ato de abuso de autoridade, é um ato de abuso de poder. Veja, a Lei 9455, que trata da tortura, mas antes dela, a 12... Temos aqui a abuso de autoridade, a 12.850, que trata dessa história de delação premiada. Ela diz lá no parágrafo 6º do artigo 4 que o juiz não participará desse ato de delação. A delação é entre a pessoa que voluntariamente quer fazer, o delegado de polícia, com a participação do Ministério Público e posterior homologação pelo juiz. Posteriormente, o Supremo disse que não, o Ministério Público também pode fazer esse acordo de delação premiada. Não é? Então, veja a situação. Naquele momento daquela entrevista do Coronel Cid com o ministro Alexandre de Moraes, ele estava sendo submetido a uma situação de abuso de autoridade. Portanto, naquela situação de abuso de autoridade, ele era vítima. E como vítima, nós vamos lá para a lei da tortura, quando diz lá que submeter pessoas sob o seu poder, guarda ou autoridade,
a sofrimento físico ou psicológico. O Coronel Cid, evidentemente, estava naquele momento ali sob tortura. Um sofrimento físico imenso ao o senhor Alexandre de Moraes dizer, olha, se você não falar a verdade, você vai ser preso, porque a Polícia Federal já pediu a sua prisão, o Ministério Público já concordou com essa prisão, a consequência será a revogação do acordo e, por via de consequência, seu pai, sua esposa e sua filha serão investigados. Tá certo? Ou seja, o passo seguinte seria, eles sofrerão prisão. Então, o Coronel Cid estava ali numa situação de coação total, absoluta, sob tortura. Então, naquele momento, ele mudou tudo que ele vinha falando anteriormente. Ele dá para o mesmo fato, ele dá conotação diferente. Evidentemente que essa colaboração ela é nula. Ela não tem como prosperar. Ela cairá. É evidente que eu e a equipe de advogados do Felipe, doutor Ricardo, doutor Edson, nós vamos alegar a nulidade dessa delação, como todos os advogados, eu creio que farão o mesmo pedido. Esse pedido vai ser repetido, acredito que por todos os denunciados, que ainda não são réus, porque a denúncia não foi recebida. Então, com relação ao Coronel Cid, nada do que ele diz tem prova. São falas dele, somente. No caso particular do Felipe Martins, veja bem, não existe uma ligação do Felipe Martins para ninguém, nem fazendo, nem recebendo, nem o documento foi encontrado em seu computador. O documento que foi encontrado, fotografia, foi no computador e celular do Coronel Cid. Então ele atribui, eu estava revendo os trechos da delação, olha, porque o Felipe Martins levou, depois foi modificado e tal. Qual o elemento que liga Felipe Martins a qualquer uma coisa dessa? Zero. Não tem absolutamente nada, Flávio. Absolutamente nada. Então, hoje eu conversando com o próprio Felipe, com o doutor Ricardo, após analisar toda a denúncia, como é um processo político, nós podemos esperar qualquer coisa, mas se nós estivéssemos diante de um procedimento judicial normal, com o juiz isento, com o Ministério Público isento, primeiro não apresentaria denúncia. E apresentada, o juiz rejeitaria essa denúncia. Rejeitaria. Ainda voltando para aquele ato de tortura a que foi submetido, tortura e abuso de poder, que foi submetido o Coronel Cid, na mesma tela você vai verificar que estava ali o Procurador-Geral da República. Era para ele ter dito, não, senhor ministro, o senhor não pode presidir essa audiência. Isso aqui é entre o Ministério Público, a Polícia Federal, o Ministério Público, que nós vamos apresentar para o senhor vai julgar a regularidade da delação. Diz que a colaboração é delação. A palavra certa é delação. Isso é coisa de traidor e a palavra certa é delação. Ok? Então, veja, me causou assim uma grande surpresa, porque eu tinha o procurador Gonê em grande conta, como jurista, como uma pessoa cristã, não é? Mas ele ali ao lado de Alexandre de Moraes, vendo Alexandre de Moraes praticar um ato de abuso de poder consubstanciado de tortura, ele ali parado olhando. Isso não está absolutamente certo.